Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma parte da entrevista com o psiquiatra Fernando Vieira, especialista em psiquiatria forense, com quem falamos sobre tratamento compulsivo. Quando gravamos em setembro de 2020, tinham começado há pouco os trabalhos, entretanto já terminados, de revisão da Lei de Saúde Mental de 1998, que dará origem a uma nova legislação. Esta foi aprovada na Generalidade no Parlamento em outubro de 2022, tendo descido à Comissão de Saúde para discussão na especialidade. Tens na descrição do episódio o link para o percurso jurídico e o texto desta nova proposta de lei. O que muda em relação ao tratamento compulsivo é que este passa a designar-se tratamento involuntário, com preferência para o tratamento em ambulatório, em casa. O internamento em hospital deve ser o último recurso. A nova proposta de lei substitui também o termo portador de anomalia psíquica grave por pessoa com doença mental, como vais ouvir Fernando Vieira explicar no final desta entrevista, quando antecipava as mudanças que gostava de ver introduzidas. E a nova proposta de lei traz ainda o direito de o doente, na medida da sua capacidade, ser envolvido nas decisões sobre o seu processo terapêutico. Pode antes deixar a sua diretiva antecipada de vontade, onde elenca os procedimentos que consente receber e os que proíbe, e pode eleger uma pessoa de confiança, que garanta os direitos do utente a reclamar e rever a decisão de tratamento involuntário. Dito isto, fica com a entrevista em que falamos do quadro legislativo em vigor até à entrada da nova lei e, acima de tudo, do espírito e procedimento do tratamento involuntário que se mantém. O meu nome é Fernando Vieira, sou psiquiatra, tenho dedicado sobretudo à área da psiquiatria forense e ultimamente pertenço à Comissão de Acompanhamento da Lei de Saúde Mental, que eu penso que terá sido um dos primos movens para me pedirem para falar um bocadinho sobre o que é isso do internamento compulsivo. Exatamente. Ele pediu também para descrever as atribuições não da Comissão de Acompanhamento da Lei, mas da Comissão de Acompanhamento e Execução do Regime de Internamento Compulsivo. Perceber um bocado para que a Comissão serve e qual é o seu trabalho lá. Bom, a Comissão de Acompanhamento, de certa maneira, foi um instituto que a própria lei criou na altura. A lei é de 1998, é a lei 36/98, e portanto a Comissão de Acompanhamento surge nessa lei como uma comissão, digamos que não é uma comissão instaladora. A lei obviamente é emanada da Assembleia da República, é para cumprir, mas importava que houvesse algum acompanhamento para confirmar e para dar a segurança no sentido de que tudo estava a correr nos precisos e exatos termos legais. Naturalmente não nos cumpre a nós assegurar o cumprimento da legalidade, portanto a lei é a lei, mas de facto pretendia-se que efetivamente existisse um grupo que fosse acompanhando as dificuldades e simultaneamente reportando essas mesmas dificuldades, tendo em conta, obviamente, o sigilo que é necessário. Então, a lei, na sua secção 8ª, cria então uma comissão de acompanhamento, no artigo 38, e tem a preocupação de ser criada uma comissão que seja, à partida, multidisciplinar. Ou seja, estamos a falar de internamento compulsivo, e o internamento compulsivo é um tratamento da forma de internamento, sendo que intervém nesse internamento médicos, psiquiatras, mas muitos outros técnicos de saúde mental, nomeadamente, por vezes, psicólogos, enfermeiros, autoridades de saúde, porque se trata de uma privação de liberdade, e nomeadamente operadores judiciários. É muito importante para a lei, nomeadamente o Ministério Público, as autoridades de saúde, as autoridades de polícia e, naturalmente, como não podia deixar de ser, os tribunais e, portanto, os senhores magistrados judiciais que decidem e que garantem, nomeadamente, a legalidade. Mas importava que houvesse uma comissão própria multidisciplinar que pudesse ir reportando o que haveria a corrigir, pudesse ir acompanhando os números e a evolução, até para dizer em relatório anualmente aos membros do governo o que é que poderia ser modificado, melhorado, e os cuidados que eram precisos ter. Assim, a lei, no seu artigo 41, diz que esta comissão tem por competências, e o artigo mesmo chama-se competências, e diz que incumbe à comissão visitar os estabelecimentos, comunicar com os internados, para verificar lado a lado, frente a frente, como é que as coisas estão a ocorrer,
solicitar ou remeter quaisquer entidades administrativas ou judiciárias informações sobre a situação dos internados, como contacta nas suas visitas, receber e apreciar reclamações, seja dos internados, seja de pessoas com legitimidade para requerer esse mesmo internamento, os familiares, por exemplo, ou questões que estejam a correr mal, que queiram contatar a Comissão. E, portanto, via mail, na altura que a comissão foi criada, não, mas alguma coisa que seja preciso. Solicitar, a própria comissão pode solicitar ao Ministério Público, junto do tribunal competente, os procedimentos julgados convenientes, quando alguma coisa não está a correr nos termos legais, portanto, proceder nesse sentido, ajudar à correção de quaisquer situações de violação da lei. Recolher e tratar informação relativamente ao internamento compulsivo, tentar perceber mais ou menos anualmente quantos internados compulsivos, que situações é que são internadas compulsivamente, e ainda propor ao Governo medidas que julgue necessárias à execução da presente lei, até para, tendo em conta uma futura revisão. E isto, portanto, estava-se em 1998. Exatamente, quando foi publicada a nova lei, a atual lei da saúde mental. Ia recuar um bocadinho, ia começar por fazer quase uma revisão histórica do internamento compulsivo, para depois falarmos do momento atual. Porque em Portugal a primeira lei de saúde mental foi aprovada em 63 e era surpreendentemente avançada para a época, como diz o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida neste ensaio, a saúde mental dos portugueses. Mas ele diz também, e estou a citar: a falta de regulamentação da lei levou a que a maioria dos procedimentos previstos em relação ao internamento compulsivo e ao regime fechado nunca fosse aplicado, continuando a verificar-se o internamento psiquiátrico de pessoas contra a sua vontade, sem qualquer base legal, até meados dos anos 90. E perguntava-lhe o que acontecia nesta altura, antes de termos esta lei da saúde mental atual de 98. As coisas em relação à psiquiatria foram sempre muito evoluindo. Inicialmente, a ideia dos doentes psiquiátricos, digamos culturalmente, os doentes psiquiátricos sempre foram vistos quase um pouco à semelhança da lepra, em que havia leprosarias e, portanto, as pessoas com lepra recolhiam às leprosarias. E, portanto, havia um regime, a psiquiatria arcaica, aliás, com a Idade Média e posteriormente, floresceram os asilos psiquiátricos, onde as pessoas não eram bem depositadas. Aliás, estava-me a lembrar depois, inclusive com os aspectos religiosos, os cuidados humanos e São João de Deus, nomeadamente. Portanto, havia uns cuidados, só que os cuidados eram, acima de tudo, uns cuidados muito custodiais. Havia que cuidar, mas também proteger, e havia a ideia dos loucos perigosos. Aliás, os próprios psiquiatras no século XIX, infelizmente, contribuíram muito para isso, a falar em classificações, falando, por exemplo, em monomanias assassinas. Nós, historicamente, o Miguel Bombarda, que teve para ser o primeiro Presidente da República, que era psiquiatra, que foi importante na Revolução da República, foi morto por um doente mental. E que deu o nome ao primeiro hospital psiquiátrico. E, portanto, os cuidados psiquiátricos eram muito custodiais. Passou-se progressivamente por um modelo mais terapêutico, de tratamento. E, portanto, o que havia na lei 2118, na Lei Base da Saúde, a 2118 de 63, já salvo erro de abril de 63, e o internamento compulsivo era algo de muito administrativo, ou seja, era uma entidade administrativa que procedia a estas, para todos os efeitos, eram com boas intenções, era para tratar, mas eram privações de liberdade. E as pessoas ficavam detidas contra a sua vontade para serem tratadas. E é evidente que de boas intenções está o mundo cheio. E Portugal, até à década de 90, era dos poucos países que não tinha uma lei em que tudo isto fosse sindicado judicialmente. Porque se estamos a falar, o internamento compulsivo é um internamento, é para tratamento, sem dúvida nenhuma, mas ela é também uma privação de liberdade. E a privação de liberdade tem que ser vigiada e garantida. Estamos num Estado de Direito que não existe ultrapassar das várias normas legais. E num Estado de Direito, as decisões de privação de liberdade, por melhores intenções que elas tenham, quem decide privações de liberdade são os tribunais. E, portanto, foi preciso,
para mudar de uma decisão administrativa para uma decisão judicial que o internamento compulsivo é, foi preciso, inclusivamente, colocar algumas alterações constitucionais. Estava-me a lembrar, por exemplo, da Constituição de 75, inicialmente tem um artigo que dizia que todos têm direito à liberdade e à segurança, e depois vai pondo algumas exceções, por exemplo, quem penetra irregularmente no território nacional, quem é apanhado em flagrante delito e terá que esperar, tem que ser presente a um juiz em 48 horas para ser sindicada essa privação de liberdade, e o mesmo se teve que passar e alterar e incluir na Constituição a possibilidade de ter para tratamento em internamento pessoas contra a sua vontade, sendo que esse internamento necessariamente é sindicado pelo tribunal, por um juiz. E, portanto, em 48 horas, todas as pessoas que são internadas compulsivamente pela urgência, em 48 horas tem que haver uma decisão judicial, senão a pessoa é libertada. É claro que isto chocou um bocadinho, porque é evidente que não podemos comparar os doentes mentais a presos, mas, efetivamente, as pessoas estão internadas para tratamento, com boas intenções, ninguém tem disso dúvida, para melhorar a pessoa, para fazer bem, não é para fazer mal, mas de facto estão privadas da liberdade, e no Estado de Direito só quem pode privar de liberdade são os tribunais. E daí era necessário que todo o internamento compulsivo, o internamento contra a vontade da pessoa, fosse sancionado por um tribunal competente. E foi essa a mudança que esta lei teve. Foi pôr o internamento por uma decisão judicial, decretada ou confirmada por um juiz. Exato, segundo a nova lei, de 98, o utente tem direito, e vou citar, a decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas e terapêuticas propostas, salvo quando for caso de internamento compulsivo ou em situações de urgência a que a não intervenção criaria riscos comprovados para o próximo ou para terceiros. E agora perguntava-lhe, no espírito da lei atual, o que é o internamento compulsivo? O internamento compulsivo é um internamento, e o internamento compulsivo é, acima de tudo, um ato médico, é para tratamento, ou seja, não é uma medida de segurança detentiva. Existem medidas de segurança detentivas privativas de liberdade, nomeadamente o internamento dos inimputáveis, mas isso é algo completamente diferente. Isso é cometido um facto de crime, ainda que a pessoa não sabia que o estava a fazer, não teria consciência de que aquilo era ilícito, ou melhor, enfim, não teria consciência de ilicitude, não teria culpa, ou seja, a culpa da prática desse ilícito típico seria da doença, mas ainda assim, se constituir o perigo, os tribunais podem, no julgamento, decidir por uma medida de segurança privativa de liberdade, com o internamento no hospital, num estabelecimento adequado. Aqui na Lei de Saúde Mental não estamos a falar pós-prática de um crime, pós-prática de um facto criminoso, estamos a falar em existe um perigo, existe um risco elevado, uma grande probabilidade disso acontecer, e face a isso existe então um internamento contra a vontade da pessoa, em que a pessoa fica privada de liberdade para efeitos de tratamento, e por isso mesmo é que tem que ser sindicado por um juiz. Portanto, o internamento compulsivo é isso, é uma forma de tratar pessoas que estão gravemente doentes e que não têm capacidade para reconhecer essa doença e, portanto, nesse sentido, são tratadas por decisão ou por autorização do tribunal. Exato. E quando diz contra a vontade da pessoa, é muitas vezes também porque ela não reconhece o problema ou a doença, pode não ter essa capacidade de reconhecer em si essa doença. À partida não reconhece, mas às vezes é um pouco mais que isso. Aliás, os pressupostos do internamento compulsivo da nossa lei, neste momento, digamos que existem pressupostos para internamento compulsivo de urgência e existem pressupostos de internamento compulsivo, digamos que é não urgente. Eu diria mais, existem pressupostos de internamento compulsivo emergente, de imediato, e pressupostos de internamento compulsivo urgente, mas não
tão emergente. E mais planeado, não é? E mais planeado. Isto porquê? Porque, obviamente, a sindicância tem que ser, obviamente, mais cuidada. Se existe um perigo, e estamos a falar o artigo 12 da Lei de Saúde Mental, se existe um perigo para bens jurídicos próprios ou alheios, mas são bens jurídicos sempre de relevante valor, estamos a falar a coisas como a vida, a saúde, a integridade física, e se a pessoa se existe esse perigo de cometer esses atos em razão da sua doença mental, para sua proteção e para a proteção dos outros, poderá ser internada compulsivamente de urgência. E aqui, obviamente, seja as autoridades de polícia, as autoridades de saúde, podem conduzir à urgência, comunicando imediatamente ao Ministério Público, portanto, ou o Ministério Público pode mandar conduzir à urgência, onde é feita uma observação psiquiátrica, e aí das duas uma, se tem pressupostos, fica internada compulsivamente, sendo que imediatamente, e a lei diz imediatamente, não é amanhã, não é depois, não é quando houver tempo, não, é imediatamente que a pessoa fica privada da liberdade. Basicamente é informado o tribunal, que tem 48 horas para confirmar essa detenção, sendo que não confirma só por si. Basicamente se indica que foram feitos todos os procedimentos, e confirma os critérios médicos, a existência dos pressupostos que são feitos na tal avaliação clínica psiquiátrica, que é enviada imediatamente para o tribunal, e depois o tribunal ordena, até para prevenir qualquer comportamento malicioso, digamos assim, ordena uma nova avaliação que tem que ser feita por 2 psiquiatras, que não o psiquiatra que observou na urgência. Isto para se indicar. E depois, em termos de procedimentos, convoca então uma audiência, que se chama aqui sessão conjunta, em que houve a própria pessoa, se elas estiverem, obviamente, em condições, e por isso pergunta primeiro, mas à partida a pessoa tem o direito de lá estar, a própria pessoa, os médicos, se assim tiver dúvidas pelas avaliações, os familiares, e decide ou não a prorrogação do internamento. Isso ao fim de 2 meses? Ou... Basicamente, imediatamente, a questão dos 2 meses é, se o internamento se mantiver mais do que 2 meses, é necessária uma nova avaliação clínico-psiquiátrica, é necessária uma nova audiência, uma nova sessão conjunta para o juiz confirmar que a pessoa continua com os pressupostos ativos, digamos assim. Nesta primeira sessão conjunta de que fala, acontece dentro de alguns dias depois do... Acontece dentro de alguns dias depois. Certo. Sendo que essa sessão conjunta acontece dentro de alguns dias, sendo certo que antes disso já o juiz confirmou todos os pressupostos, porque já o juiz recebeu a informação da polícia, até ou do Ministério Público, mandou a condução, depois recebe a avaliação médica, recebe... 1 ou 2 médicos nesse primeiro momento. As avaliações clínico-psiquiátricas deverão sempre ser feitas por 2 médicos. O que acontece é que às vezes na urgência, e quando a lei foi feita em 1998, não era possível garantir que houvessem sempre 2 médicos na urgência. E, portanto, nesta avaliação da urgência era urgentemente enviada. E não era assim tão claro que tinham que ser 2, porque se assim fosse, provavelmente poderia ter que alguém vir do Algarve ou de Trás-os-Montes para o Porto ou do Algarve para Lisboa, e portanto a avaliação clínico-psiquiátrica é sempre por 2 psiquiatras, sendo que a avaliação da urgência era urgente e tinha que ser feita por um psiquiatra, pelo menos, sendo que em 5 dias tinha que ter uma por 2 psiquiatras, e depois era enviada para o tribunal, e o tribunal marcava a tal sessão conjunta. Portanto, a sessão conjunta, digamos que a pessoa era internada, 2 dias o tribunal tinha que decidir, mais 5 dias, portanto 5, 7 dias, semana. Ao fim de uma semana já haveria condições. E até poderia eventualmente ser antes, a partir do momento que o tribunal recebe a informação, o juiz pode decidir o que entende e pode marcar. Agora, é evidente que pedia novas confirmações, pedia novas avaliações, e o que a lei dizia é que teria que ter em 5 dias uma nova avaliação. A lei não refere em concreto que categorias de diagnóstico se incluem
conceito de anomalia psíquica, não é? Que é o que a lei se refere. E a minha pergunta era se situações de deficiência intelectual, de perturbações de personalidade ou perturbações associadas, por exemplo, ao consumo de substâncias psicoativas, se entram dentro deste conceito de anomalia psíquica e se é fácil perceber onde é que está a fronteira, onde é que se trata esta fronteira que justifica o internamento compulsivo ou não. Pois, essa efetivamente foi uma das dificuldades, porque o conceito de anomalia psíquica é um conceito, para alguns é feliz, para outros é infeliz, e eu percebo efetivamente a dificuldade em lidar com o conceito. E a questão inicialmente era tão difícil, sobretudo porquê? Porque os psiquiatras diziam que a anomalia psíquica não é um conceito psiquiátrico, e diziam que era um conceito jurídico, e os juristas diziam, não, isto é um conceito psiquiátrico, nós anomalias psíquicas não percebemos. E efetivamente a situação era complicada. Mas a decisão recaiu sobre a anomalia psíquica, creio eu, acredito, portanto, que seria esse o espírito legislador. Eu não fiz parte da comissão que fez a lei, fiz parte da primeira comissão de acompanhamento, mas não da comissão que elaborou o projeto de lei. Mas creio eu que o espírito legislador seria dar aqui alguma ampla liberdade no sentido de não se colocar diagnósticos forçosos. É dizer, se era pessoas com esquizofrenia, então a partir de agora as pessoas só por serem esquizofrénicas tinham que ser internadas. Ou só por terem uma doença bipolar, que na altura se chamava as doenças maníaco-depressivas, tinham que ser internadas. Ou então tinham esta doença, tinham outra, então já não era esta, já não podiam. E portanto o que a lei obriga é que exista uma qualquer anomalia psíquica, e a anomalia psíquica é tudo que seja uma perturbação que traduza uma alteração funcional e que seja por razões psiquiátricas, psicológicas, mas o que tem que ter efetivamente é os tais pressupostos. E os tais pressupostos sejam os urgentes, sejam os não urgentes, que é haver o perigo para bens jurídicos próprios ou alheios de relevante valor e que crie um perigo, nomeadamente para esses bens jurídicos, ou então que não reconheça, não tenha capacidade para consentir no seu internamento, não reconheça a sua situação de doença e que necessite o seu estado se possa deteriorar e agravar em relação a isso. Portanto, o que importa é ter uma anomalia psíquica, não interessa tanto o diagnóstico em concreto, tem que ter uma perturbação que cause alteração de funcionamento e que possa e deva naturalmente ser tratada, e depois tem que ter os tais pressupostos do tal artigo 12 da Lei de Saúde Mental, ou os pressupostos de perigo, ou os pressupostos de um internamento não de perigo, mas ainda assim de necessidade de tratamento, sem o qual haverá deterioração do Estado e basicamente a pessoa não tenha capacidade para consentir nesse mesmo internamento. Exato. E quem é que pode requerer que uma pessoa seja internada compulsivamente? A lei diz especificamente isso. Aliás, a nossa lei foi muito, mesmo internacionalmente, foi muito elogiada. Nós, aliás, em Portugal sempre fizemos leis muito boas. O nosso problema é aplicar, é implementá-las e é regulamentá-las em concreto, aliás. Na saúde mental isso é especialmente ouvido. Na saúde mental isto acontece efetivamente muitas vezes, mas de facto a nossa lei foi bastante elogiada. Basicamente o que é que a lei nos diz em relação para este internamento compulsivo? Este internamento compulsivo, primeiro de tudo, é requerido. Para já há duas formas, a tal forma urgente e a tal forma, diria, regular. A tal forma urgente, que no fundo é emergente, basicamente, das duas uma. Pode haver um mandado, verificados os pressupostos, uma autoridade de polícia, o Ministério Público ou uma autoridade de saúde, verificando que existem, tendo dúvidas da existência dos pressupostos, elabora um mandado de condução para que seja feita essa avaliação clínico-psiquiátrica na urgência. E, portanto, que é cumprido pelas autoridades policiais. Sendo certo que, à partida, tem que estar fortemente indiciada a existência de pressupostos para que seja passada esse mandado. Desculpa interromper, só quando diz que é cumprida pelas autoridades policiais é porque a polícia garante que aquela pessoa chega à urgência, não é? A partir do momento que há um mandado, os mandados de detenção ou os mandados de
de condução são cumpridos pelas autoridades policiais. E, portanto, havendo um mandado por uma autoridade competente, seja a autoridade de saúde, seja pelo Ministério Público, seja pela autoridade de saúde, seja por uma autoridade de polícia, basicamente era emitido um mandado e a pessoa era detida. O termo detida aqui choca um bocadinho, mas eu costumo brincar e dizer, bom, não era detida, era privada da liberdade, mas se já uma pessoa normal tem dificuldade em perceber as diferenças, agora imaginem uma pessoa doente a dizer-lhe, não, tu estás presa, mas não estás presa, Portanto, de facto, havia uma condução na sequência de um mandado que era cumprido, a pessoa era conduzida perante um serviço de psiquiatria de urgência e depois era avaliado. Caso houvesse perigo pela demora desse mandado, e qualquer polícia poderia, oficiosamente, proceder à condução, desde que, naturalmente, de imediato comunicasse ao Ministério Público, que iria, obviamente, depois sindicar a legalidade daquela detenção, entre aspas. A pessoa era conduzida à urgência, e agora das duas uma, na urgência era avaliada, ou tinha pressupostos, ou não tinha pressupostos. Se tinha pressupostos para ficar internada, o que acontecia era enviada a informação ao juiz e a polícia deixava à guarda, entre aspas, do hospital, a pessoa ficava internada e era comunicado, mas não é deixar ali, agora já estás aqui e ficas aqui. Não, obviamente, só depois dessa avaliação clínico-psiquiátrica a polícia cumpria os mandados de condução e, portanto, tinha o mandado cumprido e o médico fazia a avaliação que enviava ao juiz, ao tribunal. Se não havia pressupostos, o que a lei diz é que o expediente era feita a avaliação clínico-psiquiátrica e o expediente era devolvido ao Ministério Público pelas autoridades policiais, nomeadamente poderia ter a tal informação médica, efetivamente, porque é que não havia pressupostos, tudo tem que ser justificado, ou existem colegas que têm ideia da questão do sigilo profissional, mas no fundo aquilo é uma avaliação clínico-psiquiátrica que é ordenada. E, portanto, esta avaliação, esta informação seguia para o Ministério Público, que, entanto, o Ministério Público, quando a polícia conduzia, o Ministério Público era informado da condução. E, portanto, se a pessoa não ficasse internada, o Ministério Público ia receber todo o expediente relacionado com aquela privação de liberdade, até para se indicar que as coisas a privação de liberdade tinha sido nos termos todos corretos. Se a pessoa ficasse internada, esta avaliação não iria para o Ministério Público, esta avaliação iria para o Tribunal, que depois confirmaria em 48 horas, confirmaria ou não, a maior parte das vezes seria sempre confirmado, tendo sido feitos adequadamente os procedimentos, e ordenariam então uma nova avaliação. Quando a pessoa não tinha pressupostos para ficar internada, a pessoa era devolvida à liberdade pela entidade que tivesse conduzido. De facto, aqui, quando a pessoa chegava à urgência, podia acontecer, digamos, 3 coisas. Ou a pessoa tinha pressupostos, era internada compulsivamente, ou a pessoa chegava lá e aceitava ficar internada voluntariamente, portanto também não era internada compulsivamente, ou a pessoa, por simplesmente, não tinha pressupostos e era devolvida à liberdade e vinha para o exterior. Qualquer destas situações era sempre sindicada e vigiada. E isto era a forma do internamento compulsivo de urgência. Existe também um internamento compulsivo não urgente, regular, tutelar-se, como chegou a ser chamado. Aqui são os familiares diretos, as pessoas que se dizia, as pessoas que podiam pedir a interdição, os parentes sucessíveis, como a lei dizia, os familiares, a autoridade de saúde, ou a autoridade de saúde, o que poderiam fazer era fazer um requerimento ao juiz, para o juiz mandar então fazer a condução para a avaliação clínico-psiquiátrica. Sendo certo que se o médico no exercício das suas funções verificasse pressupostos, podia, embora era um poder-dever, devia comunicar à autoridade de saúde, para a autoridade de saúde, para então ser feito então o requerimento para o tribunal, para ordenar a avaliação clínico-psiquiátrica no sentido de fazer o internamento. Aqui, os pressupostos que estavam em causa já não eram daquela urgência, portanto aqui haveria um cuidado ainda maior. O que é que se teria que ver? Se a pessoa estava doente, se havia a necessidade de tratamento sem o que deteriorava o seu estado mental,
E ainda a pessoa não teria capacidade para consentir, capacidade para perceber que estaria doente e que havia essa necessidade. Aqui a pessoa não era imediatamente internada, no fundo era feita a comunicação, o requerimento ao juiz, um requerimento sem quaisquer formalidades, é um requerimento normal, que deveria ser acompanhado da fundamentação, não é só, eu quero que o não sei quantos seja internado, não. Porque tem que ter, como eu costumo dizer, 2 pontos, parágrafos de travessão, 1, 2, 3, 4, 5. E depois ser suportado, ser apoiado, ser sustentado, porventura, em elementos que tivesse. Porventura, elementos clínicos, de internamentos anteriores, de informações médicas, quaisquer elementos que pudessem existir, que não tinham que ir, mas que era bom que fossem de suporte àquilo que era pedido. O juiz depois mandava a avaliação era feita em contexto de consulta, por exemplo, no hospital, era enviado ao juiz, o juiz marcava uma audiência, uma sessão conjunta, ouvia todos, via a avaliação e depois ordenava, se assim fosse, o internamento compulsivo ou não. Certo. E, por exemplo, nas situações de urgência, os familiares também podem ter um papel ativo, por exemplo, se é o familiar a chamar a polícia, ou se é o familiar a contactar o Ministério Público. Sim. É mais nesse sentido, não é? De contactar as entidades que depois podem iniciar o processo. Sim, é claro que os familiares também podem levar à urgência, agora não podem amarrar uma pessoa para levar à urgência, pronto. E em princípio, se consegue convencer e argumentar que a pessoa necessita de internamento, das duas uma, e acaba por ser um internamento voluntário. Se não conseguem, obviamente, se houver uma situação disruptiva que crie o tal perigo, obviamente podem comunicar à polícia e a polícia, aí está um peso muito grande, efetivamente, sobre os senhores agentes policiais, porque à partida pode não ser fácil distinguir se é uma situação policial tucur ou se é uma situação de doença. É evidente que os senhores agentes podem conduzir e, portanto, e quando conduzem, depois é feita a avaliação médica. E, portanto, os familiares podem, no internamento tutelar, digamos, fazer o requerimento ao tribunal, ou se houver o tal perigo imediato, podem chamar, obviamente, os agentes policiais. Porquê? Porque há o perigo imediato e o que é preciso é corrigir a situação de perigo. Depois, se a situação é clínica só, ou se é uma situação criminal, isso depois, basicamente, o que há é que afastar aquele perigo. Exato. Se afastar o perigo for através de um tratamento, basicamente é isso que é feito. Se não for uma questão de tratamento, enfim, aí segue as vias normais judiciais. Mas se for claro para familiares, neste caso, que aquela situação de perigo é clínica, por ser, por exemplo, um episódio de psicose, é razoável chamar o INEM em detrimento da polícia, ou o procedimento correto é chamar a polícia? Bom, eu acho que o procedimento correto depende da situação em concreto. Certo, portanto, claro. Não estou a fugir à questão, mas é evidente, há imensas situações. Eu diria que à partida, se puder chamar o INEM, se o INEM resolver a situação, muito bem, obviamente. Agora, de facto, durante uma situação psicótica aguda, com agressividade, se calhar os agentes policiais podem, até pela sua simples presença, muito mais facilmente convencer a pessoa a ir à urgência, e habitualmente os agentes policiais fazem isso, os mandados de condução são passados em último caso, porque qualquer pessoa, e não nos podemos esquecer que as pessoas mesmo doentes não deixam de ser pessoas, e são pessoas. E de uma maneira geral, as pessoas basicamente têm respeito pela polícia. E a polícia, e bem, muitas vezes pergunta à pessoa: olhe, pode-nos acompanhar e não se importa, e vamos ali à urgência, as coisas estão tão complicadas aqui, se calhar resolvem-se desta maneira. E, portanto, acredito que algumas das vezes, eventualmente, as pessoas acompanhem a polícia. E, obviamente, uma vez na urgência, se a pessoa houver necessidade de internamento e se a pessoa consentir em internamento, basicamente a situação... O processo nem sequer começa. Agora, de facto, aliás, o internamento compulsivo é algo que é, como os juízes dizem, em última ratio. O internamento compulsivo é apenas
em último caso, ou seja, nos termos precisos da lei, estava aqui a ver, basicamente, agora o artigo 8, que nos diz que o internamento compulsivo só pode ser determinado quando for a única forma de garantir a submissão ao tratamento. Se houver qualquer outra maneira, não é feito internamento compulsivo. Os juristas dizem isto de uma maneira muito mais clara e muito mais clara em termos jurídicos, mas que basicamente têm que estar presentes 4 princípios. O internamento compulsivo tem que obedecer ao princípio da necessidade. Portanto, aquilo que se tem que perguntar e que o médico tem que ter em mente na urgência é mesmo necessário internar este doente? Depois tem que obedecer ao princípio da adequação. É mesmo adequado internar este doente, ou eu posso tratá-lo de outra maneira, ou não é adequado tratar esta situação com o internamento, é adequado tratá-la de outra? Depois tem que ter outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade, que é eu só vou tratar no internamento aquilo que não consigo tratar em ambulatório. Eu já tentei tratar em ambulatório e consegui, ou não? Até porque existe o tratamento em ambulatório compulsivo, não é? Sim, mas isso foi uma dificuldade na altura e ainda é. O internamento ambulatório compulsivo está na nossa lei como a substituição do internamento por consultas. Portanto, digamos que o tratamento ambulatório compulsivo é uma espécie de internamento no meio menos restritivo possível. Mas só queria fazer a noção de um outro princípio que é muito importante, que é o princípio da proporcionalidade. Não é porque uma pessoa está doente mental que insulta alguém, não é por uma bagatela, por um insulto, que se vai ficar privada da liberdade só porque ele, estando doente, decidiu insultar uma pessoa. Basicamente, tem que se pôr no prato da balança, e é isso que depois o tribunal naturalmente faz, ou seja, vamos privar uma pessoa de liberdade por causa de um insultozinho, não é digno, ou seja, tem que haver uma proporcionalidade nos bens jurídicos em jogo. Eu só vou tirar a liberdade, quando digo digo no sentido do pensamento jurídico, só vamos privar da liberdade, que é um bem jurídico importante, quando realmente por algo que é paralelo, por um risco que é paralelo a esta privação de liberdade. Se estiver em causa haver alguém insultar alguém, insulta. Quer dizer, não vamos prender só por causa do insulto. E, portanto, esta proporcionalidade, esta necessidade, esta adequação e a subsidiariedade tem que estar sempre presente. Sendo certo que, fora isto, basicamente, depois existem também todas as circunstâncias médicas de fazer o tratamento que seja efetivamente adequado àquela situação. Se for possível tratar a pessoa em ambulatório, basicamente deve ser preferível o ambulatório ao internamento. Estávamos em 98 e aqui a questão que se punha é se a pessoa não está tão grave, perturbada tão gravemente, que não seja preciso privar da liberdade de internar, como é que vamos obrigá-la a tirar-lhe a liberdade se não é suficientemente grave para internar? O que é que há de suficientemente grave para que ela tenha que ser privada da sua liberdade, tomar medicamentos que não quer? E, portanto, obviamente, tem que se ter mais alguns cuidados com os tratamentos ambulatórios compulsivos do que com os internamentos compulsivos. E, portanto, a solução na altura que se fez, basicamente, o internamento tem que ser sempre no meio o menos restritivo possível e, portanto, se a pessoa aceitava ser feita e haver um seguimento em ambulatório, basicamente, tão rápido quanto possível, seria possível tirá-la de um internamento compulsivo, desde que ela cumprisse, desde que o tal perigo fosse afastado pelo tratamento ambulatório compulsivo. E, portanto, a seguir a um internamento compulsivo, e o a seguir, tanto poderia ser um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 15 dias, enfim, tão rápido quanto possível, se fosse possível aliviar a restrição da liberdade, isso deveria ser feito. É claro que o ideal era dar alta e haver um seguimento ambulatório voluntário, digamos assim. Agora, se fosse possível aliviar as medidas restritivas e passar do internamento a um ambulatório compulsivo, com certeza que ele seria feito, e isso é que efetivamente a lei expressa. Só para esclarecer, quando falamos em ambulatório compulsivo, estamos a falar da obrigatoriedade de ir a consultas, de tomar medicação, desse tipo de coisas. Basicamente, o que esta lei prevê é quando a pessoa está internada
E é suscetível, é previsível que cumpra os necessários tratamentos, basicamente poderá ser feita, mas não é tão seguro que assim o faça, digamos assim, o internamento pode ser substituído por o tal ambulatório compulsivo. E, portanto, o que acontece, a pessoa aceita determinadas condições, é importante que isso fique exatamente expresso e ficar claro, e as condições, basicamente, a maior parte das vezes são fazer medicação, vir às consultas, e, portanto, isso é informado o tribunal, a pessoa continua privada da liberdade, mas em ambulatório, privada da liberdade no sentido da vontade, e, portanto, o tribunal continua a se indicar, ou seja, uma pessoa que esteja em ambulatório compulsivo, o tribunal continua de 2 em 2 meses a verificar aquele cerceamento da liberdade da pessoa, porque a decisão, volto a dizer, a decisão é judicial. Os médicos podem achar que sim, dizer, e o tribunal pode achar que não. Num Estado de Direito é o tribunal que controla todas estas situações, os direitos, as liberdades, as garantias de um cidadão. E, portanto, se a pessoa cumpriria isso, viria às consultas, fará análises, fará exames, toma medicação. Se a pessoa cumprir, continuará. Se a pessoa cumprir seguramente e se confirmar, passará de um ambulatório compulsivo a um ambulatório não compulsivo e aí cessa a função do tribunal. Se a pessoa não cumpre e existem elementos seguros de que não cumpre, basicamente informa-se o tribunal e aí retoma-se o internamento por ordem judicial. Portanto, tudo é sindicado judicialmente. Quando falamos do internamento compulsivo de urgência, em que o tribunal toma esta decisão nestas 48 horas, isto é um prazo realista, ou seja, é cumprido este prazo? Este prazo tem mesmo que ser cumprido. E tem porque é um prazo global. Ou seja, o que acontece, qualquer pessoa que é privada de liberdade, alguém que seja apanhada a assaltar um banco, em que haja uma detenção em flagrante delito, ninguém pode estar detido no nosso país, num Estado de Direito, sem uma sindicância, sem uma ordem judicial. E, portanto, 48 horas é o prazo para, em toda e qualquer circunstância, seja ela qual for, tudo o que for uma privação de liberdade tem que ser sindicada por um juiz. E, portanto, 48 horas é o prazo para tudo e mais alguma coisa, e por maioria de razão teria que ser aqui. E, portanto, esse prazo é cumprido. Os tribunais, costumo dizer para os meus colegas médicos, os tribunais têm umas urgências, não chamam urgências, mas chamam turnos. Se houver risco de, por exemplo, vamos ter agora um feriado uma segunda-feira, e, portanto, alguém que seja privado da liberdade na sexta-feira, não se pode ficar à espera que se venha na terça essa possibilidade. Portanto, há sempre, seguramente, um senhor juiz que fica de urgência para situações de privação de liberdade. Portanto, os tribunais têm urgências sempre que haja o risco de passar o prazo de 48 horas. É claro que um fim de semana normal, se a pessoa pode ser detida, e se não tiver 48 horas até à segunda-feira, a pessoa pode ser apresentada ao juiz na segunda-feira. Agora, se houver um feriado uma segunda-feira, se houver feriado uma sexta, seguramente que haverá um senhor juiz de turno. Confesso que isso não lhe sei dizer se é mesmo no feriado, se é aos sábados, penso que poderá ser aos sábados, confesso que isso são pormenores, não sei, mas não há possibilidade de, em 48 horas, não haver um juiz que tome uma decisão. Porque se o juiz não tomar a decisão, até pode ser, a pessoa tem que ser libertada, pode haver uma figura jurídica que é o habeas corpus, que no fundo é uma libertação imediata porque passou o prazo. Isto é igual para doentes, não doentes, o princípio da igualdade. Portanto, é para todos. E, portanto, o prazo, digamos que, obviamente é cumprido. Obviamente surgem algumas dificuldades que têm que ver com o pedido da avaliação de mais 5 dias e às vezes efetivamente pode haver atrasos. Agora, nas 48 horas, até que eu tenha conhecimento, não há atrasos das 48 horas. E isto, na altura, era feito por fax. Neste momento não está previsto que seja feito por mail. Embora
Neste momento ainda não está previsto que seja feito neste momento não está previsto. O que na altura estávamos em 1998, portanto a comunicação era feita imediatamente por fax para os tribunais de turno. E, portanto, o médico de urgência dava aos administrativos, os administrativos mandavam o fax, ou o próprio médico mandava o fax. E, portanto, o fax era assim imediatamente. Hoje, enfim, agora, basicamente, ainda está prevista a comunicação por mail. Agora, a comunicação por mail tem um problema, nomeadamente dos médicos, é as assinaturas digitais. Não nos podemos estar a mandar mails... enfim, não sabemos quem é que manda o mail, se não há uma assinatura digital. E, portanto... tanto quanto eu tenho conhecimento, na maior parte dos sítios continua a ser usada a urgência do fax, o que cria algumas dificuldades e, portanto, naturalmente faria todo o sentido, nomeadamente que se agilizasse as situações efetivamente por mail. Agora, a lei expressamente é que a comunicação tem que ser urgente e, portanto, desde que a comunicação seja urgente e desde que haja garantias de que realmente, desde que o prazo seja cumprido e que haja garantias que não é qualquer pessoa que envia um fax a fingir que não sei o quê, portanto, à partida... Sim. E que juízes é que decidem sobre estes pedidos? Há juízes específicos delegados para isto? A situação foi complicada em 1998. Isto porquê? O internamento compulsivo, se nós formos à nomenclatura inglesa, chama-se civil commitment. O que está aqui em causa são liberdades, são direitos civis, ou seja, o tribunal criminal e das penas ou penal, no fundo, nós dizemos muito dos tribunais penais, eles no fundo não são penais, aquilo não é um direito das penas, é um direito dos crimes, portanto, no fundo é direito criminal. Agora, de facto, os senhores juízes do Tribunal Criminal estão muito mais habituados a lidar com as urgências da privação da liberdade. E, portanto, é um perfeito sacrilégio não respeitar as 48 horas, nem mais um segundo. E isto é algo que é... incumbido, assim como os cirurgiões automaticamente, não foi preciso dizer aos cirurgiões para porem máscaras, quer dizer, eles automaticamente já estavam habituados. Para o magistrado judicial criminal, 48 horas são 48 horas. E não são 48 horas e um segundo, não, são 48 horas. E mais 48 horas são 48 horas, quer dizer, não... Isto estava perfeitamente, tanto... Não haveria dúvidas, fossem os tribunais criminais a fazer isto, que basicamente por aí não havia falhas. Pensou-se inclusivamente até pôr que o tribunal a decidir fosse o tribunal de execução de penas. Mas isto chocava, era quase como se os doentes mentais tivessem feito um crime e isto poderia fazer a confusão com as medidas de segurança. Ou então pôs, ok, vamos aos tribunais cíveis. Os tribunais cíveis também têm processos urgentes. Mas é uma urgência, não é uma urgência tão emergente e, portanto, os tribunais estavam mais complicados em termos de quantidade de expediente. E, portanto, na altura houve dúvidas a que tribunal, qual a competência do tribunal, qual a jurisdição do tribunal para resolver isto. O que nas cidades mais pequenas não se põe, só há um, e o juiz resolve problemas de família, de trabalho, cíveis, criminais. Agora, em grandes cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, basicamente, quando há competências especializadas, a lei atribuiu aos senhores juízes de competência criminal. Enfim, isto pode ser criticável, foi o que foi decidido na altura, foi discutido na altura se seria o melhor, porque no fundo é uma situação civil, voltamos a dizer, sendo certo que entendeu-se que o melhor era efetivamente dar a competência aos senhores juízes de competência criminal, à jurisdição criminal. E neste momento é assim que está. Quando falou há bocado da questão dos piquetes ou dos turnos, ou seja, quando há um pedido deste, é mandado para o tribunal, não para um juiz em específico. Eu fui-lhe esta pergunta porque pensar, por exemplo, num médico, num hospital grande como o Júlio de Matos, que de vez em quando tem que fazer estes pedidos, conheça um juiz em específico a quem dirige o pedido. Sim. É assim que funciona? Não. Aliás, isso não pode funcionar nunca em circunstância alguma, até pelo princípio da igualdade, ou seja, os doentes mentais são cidadãos iguais aos outros. Aliás, é por isso que existe uma coisa dos julgamentos que é o princípio do juiz natural. Não se pode escolher quem é o juiz que vai julgar a causa. E, portanto, obviamente, é o juiz
que calhar que estiver naquela função e naquele momento. Não se pode andar a escolher. Quer dizer, isso eu quero ser, eu escolho. Não é possível. E não é possível para ninguém e, portanto, só se for possível é para extraterrestres, que isso não está previsto. Agora, para pessoas, e os doentes mentais são pessoas iguais às outras, com todos os mesmos direitos, e, portanto, não é possível. O que está estipulado é que, quando há necessidade de turnos, obviamente os hospitais recebem e existe o fax do juiz de turno. E, portanto, até a sexta-feira, às não sei quantas horas, é enviado para aquele tribunal. Se houver tribunal de turno, a partir da sexta-feira, é enviada para o tribunal de turno. E, portanto, basicamente isso foi difícil ao início, mas depois, obviamente, as comunicações, tal como era mandado para as quadras, porque as quadras da polícia tinham os mesmos problemas. É detido alguém, tem que ser apresentado ao juiz em 48 horas, e aqui cidadãos são cidadãos, com doença mental, com doença de estômago, com doença do coração, é igual, sem doença nenhuma, e portanto a situação é absolutamente igual. Enfim, teve que se mandar então quais são os faxes e quais são os mails, enfim, para seguir a informação. E portanto aí é o princípio da igualdade, igual para todos. Exato. Estas decisões de internamento compulsivo são sujeitas a algum tipo de escrutínio? O escrutínio é unicamente da Comissão? Ou reside na Comissão? O escrutínio é para a própria lei. No fundo, o verdadeiro escrutínio, a Comissão não escrutina. O escrutínio é do Tribunal. Portanto, nem a Comissão, em caso algum, vai contestar uma decisão judicial. O que a lei está e tem é um certo um garantismo muito grande, acredito eu, porque põe numa decisão mista. Ou seja, quem decide é o juiz, mas tem que haver pressupostos médicos. Portanto, o juiz pode decidir mediante pressupostos médicos. A decisão é judicial, mas existe um rastreio médico prévio e, portanto, pode nem chegar à decisão judicial. Agora, se medicamente houver indicação para isso, a decisão aí tem que ser sempre só judicial. Portanto, o escrutínio é a todos os níveis. Mais ainda, a todas as pessoas que são internadas compulsivamente é nomeado um advogado. E, portanto, o advogado fala com a pessoa tem direito a falar com o seu advogado e o advogado pode contestar. E, portanto, e contesta como? Contesta dirigindo-se ao juiz. O juiz ouve, o Ministério Público de Proteção pode funcionar num dos lados, mandar a condução, por exemplo, e o advogado defende a pessoa. Garantia dos direitos da pessoa. Por outro lado, a pessoa é ouvida. E é ouvida por um juiz. Portanto, existe um escrutínio permanente pelas várias entidades ouvidas. O advogado da própria pessoa, o Ministério Público. Costumo dizer que o Ministério Público garante à partida, é o defensor dos pobres, das viúvas e dos oprimidos. E, portanto, o Ministério Público está atento. Até porque se a pessoa for conduzida muitas vezes e não for internada, o Ministério Público pode querer investigar se alguém está a querer sequestrar alguém. E, nomeadamente, se os médicos cumprirem alguma ilegalidade, o Ministério Público pode iniciar um inquérito, se for caso disso, assim entender. Ou não. E depois, o escrutínio máximo, a garantia dos direitos dos cidadãos é um tribunal. Num Estado de Direito, é um juiz. E a pessoa é ouvida pelo juiz. E, portanto, de facto, o escrutínio é o próprio sistema. A Comissão é mais para acompanhar e para tentar esclarecer algumas dúvidas que eventualmente venham a surgir. Não vamos, de maneira nenhuma, em termos de Comissão, sindicar decisões que são decisões judiciais. Exato. E quando é que o internamento compulsivo termina? O internamento compulsivo termina quando terminarem os pressupostos. Mais aí se vê que é uma decisão médica. O internamento compulsivo, é um ato médico. Portanto, termina quando se entende que medicamente que terminam os pressupostos, o hospital comunica ao tribunal, não pede autorização. É evidente, as pessoas que fizeram crimes e que foram julgadas e que foram sentenciadas a uma medida de segurança, aí as pessoas não têm alta. As pessoas são libertadas pelo tribunal e na sequência de liberdade é dada alta. Aqui não. Medicamente, se não há pressupostos, a pessoa tem alta e informa-se o tribunal que arquiva o processo. E por outro lado, se houver alguma irregularidade, o tribunal pode mandar libertar imediatamente. E a pessoa é libertada. Agora, de facto, portanto, existe essa possibilidade de, logo que a pessoa esteja boa, é comunicada. Porque
o internamento é um ato médico, o internamento compulsivo continua a ser um ato médico. Agora, como é contra a vontade, basicamente é um ato que tem que ser sindicado, tem que ser vigiado, porque boas intenções está o mundo cheio. Claro. E, portanto, tem que ser sindicado judicialmente no Estado de Direito. E daí foi essa a filosofia de base em relação à lei ainda vigente. Há bocado falava da questão de tentar que há um esforço para que o ambiente seja o menos intrusivo possível, onde a pessoa é internada. No ambiente o menos restritivo Exatamente, possível. sim, não Ou estava a seja, ouvir a palavra, se exatamente. for possível dar um bocadinho de liberdade, ela deve ser dada. Claro. A liberdade só deve ser cerceada no mínimo que for necessário. Ou seja, se a pessoa puder ser tratada em ambulatório, Claro. não vai ser tratada em internamento. Claro. Mesmo que seja compulsivamente. Exato. Agora, é evidente que para passar por todos os trâmites, e aqui pode haver eventualmente algumas questões que têm que ver algumas interpretações mais restritivas ou algumas interpretações mais extensivas da própria lei, de haver a necessidade do internamento antes de fazer um ambulatório compulsivo. De facto, e aqui, nomeadamente, é uma decisão, vai ter que ser uma decisão judicial, porque depende do que é que o Sr. Magistrado vai entender do que está efetivamente na lei. Pode haver efetivamente alguns entendimentos diferentes e portanto aqui o entendimento que prevalece é o entendimento do juiz. A pessoa é sempre internada em serviços de psiquiatria, não é? Com o internamento. A nossa lei de saúde mental, para além da questão do internamento compulsivo, diz que o internamento é tendencialmente, é a palavra que é usada, em hospitais gerais. A ideia que prevalecia, até a questão que havia dos internamentos asilares, dos grandes hospitais psiquiátricos, era considerar as doenças mentais umas doenças iguais às outras. E, portanto, tendencialmente seria nos hospitais gerais. Agora, não havia serviços de psiquiatria em todos os hospitais gerais. E havia, obviamente, hospitais psiquiátricos e há pessoas que necessitam de hospitais psiquiátricos. E, portanto, basicamente, existem áreas essenciais que têm o hospital psiquiátrico, mas que funciona como um hospital geral. E, portanto, nesse sentido, e não é claro onde é que fica mais liberta ou menos liberta, porque, de facto, alguns hospitais psiquiátricos, de facto, o ambiente com a natureza e com os jardins, quando é possível isso concretizar, de facto, e quando é possível é feito, nem sempre efetivamente é possível, mas quando é possível, obviamente, até haverá alguma mais liberdade. Sendo certo que, apesar de tudo, o ambiente do hospital os hospitais psiquiátricos podem ser ambientes mais pesados e, portanto, de facto, depende de caso a caso. Agora, quando se diz o meio menos restritivo, é a forma menos restritiva de coartar a liberdade. Exato. Tem noção de quantos internamentos compulsivos são determinados por ano em Portugal, uma média, para se ter noção de que é que estamos a falar? Sim e não. Isto porque uma das missões da comissão de acompanhamento era efetivamente ir acompanhando e perceber. De facto, posso lhe dizer que quando começaram os internamentos compulsivos, quando começou a haver comissão de acompanhamento em 1999, e portanto os dados de 1999 apontavam para que a percentagem de internamentos compulsivos fosse estamos a falar de 1999 e 2000, eram 2-3%, depois foram subindo um bocadinho para 5%, depois subiram para 10% e os últimos dados oficiais que eu tenho são dados, salvo erro, ou de 2007 ou 2009, eu penso que são 2009, e acredito eu que rondaria quase os 10%, os 9%, andaria para aí, não lhe estou a mentir porque não tenho efetivamente estes números de cor. E efetivamente uma dificuldade da atual comissão foi que nós não tínhamos grandes dados, tínhamos dados dispersos por alguns hospitais, mas não tínhamos os dados dos hospitais todos. E, portanto, neste momento, o esforço da atual comissão é junto dos vários hospitais para pedir dados muito simples como quantos são os internamentos, desses internamentos quantos são compulsivos e quantos ambulatórios compulsivos. Agora, duas últimas perguntas, uma sobre a pandemia e outra já sobre a revisão da Lei de Saúde Mental. Nos primeiros meses da pandemia houve uma diminuição da procura das consultas psiquiátricas, à semelhança do que aconteceu noutras especialidades. A crise e um menor acompanhamento médico têm efeito no risco de descompensação dos doentes mentais graves? E com isso queria perceber a sua avaliação
Ou o impacto da pandemia nos internamentos? O impacto da pandemia nas situações psiquiátricas, eu penso que terá sido muito noutro tipo de situações psiquiátricas que não propriamente as situações psiquiátricas graves de internamento. O grande problema, basicamente, da pandemia são os quadros depressivos, os quadros ansiosos, o receio, as alterações que tudo isto envolveu este novo normal, este confinamento, e portanto eu penso que o impacto na saúde mental foi grande, não tenho dúvidas nenhumas, mas poderá não ter sido tanto para as questões efetivamente do internamento compulsivo. Por não afetarem tanto até porque as pessoas no fundo estavam confinadas e estavam a ser tratadas, no fundo era quase internamentos domiciliários, portanto, de facto, e o que interessa em termos psiquiátricos é que as pessoas façam um tratamento. É claro que o tratamento é feito em internamento quando tem mesmo que ser internamento. Agora, se as pessoas fazem o tratamento, basicamente se calhar o internamento poderá não ser tão necessário. E portanto, o grande problema era o estrito cumprimento da lei. Coisas tão simples como as equipas, quando as pessoas estavam em ambulatório compulsivo, de 2 em 2 meses, ou mesmo as que estavam, sim, as de ambulatório compulsivo, 2 meses tinham que ir às consultas e tinham que ter uma avaliação por 2 psiquiatras. Ora, as equipas psiquiátricas estavam a trabalhar em espelho, o que queria dizer que as avaliações psiquiátricas que eram ser feitas por 2 psiquiatras, poderia só haver um psiquiatra. Naquela escala, sim. Pronto. E, portanto, haveria que tentar resolver alguns problemas que foram resolvidos. Nós emitimos algumas recomendações, informámos, obviamente, todos os tribunais e pedimos para os tribunais, para o Conselho Supremo de Magistratura informar os tribunais. Basicamente, como havia uma lei que, deixe-me só dizer, na altura, no tempo do confinamento, o número 8 do artigo 7º da Lei 1A 2020, 19 de março, dizia que sempre que tecnicamente viável é admitida a prática de quaisquer atos processuais e procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência ou videochamada. Portanto, não havia razão para que as pessoas não fizessem essa avaliação por telechamada ou por chamada. Não era a mesma coisa, mas de facto estava-se a cumprir a lei, até porque entretanto a lei geral foi mudada dizendo que os atos procedimentais, os atos processuais podiam ser feitos por meios à distância. E portanto não havia justificação para não havia justificação para não cumprir a lei. Agora, não se podia dizer, não venha cá que não vale a pena, você não pode. Não, fazia-se a avaliação à distância. Por outro lado, de facto, e era preciso explicar aos senhores magistrados, só está um médico psiquiatra, portanto, aqui os hospitais não podiam dizer, não venha cá, não, fazemos a consulta por telefone, por videochamada, whatever, mas fazemos, e as avaliações têm que ser enviadas de 2 em 2 meses, têm que ser enviadas de 2 em 2 meses, e continuaram a ser enviadas de 2 em 2 meses, e portanto os médicos continuavam a ver e fazer as avaliações, só que era outra metodologia. Agora, não é uma pandemia que faz com que não se cumpra a lei, até porque a lei se adaptou face a ser decretado o estado de emergência, portanto isso foi tido em conta. Por outro lado, a questão das 2 assinaturas, é evidente que podia um psiquiatra consignar que falava ao telefone ou por videochamada com outro colega que concordaria com aquela avaliação. E, portanto, assinava um psiquiatra, consignava e responsabilizava-se e dizia que efetivamente tinha sido falado com o Dr. X ou Y ou Z no sítio tal e podia ser contratado no sítio tal. Se o tribunal queria confirmar, ou se os advogados queriam confirmar, confirmavam. Portanto, não havia razão para dizer, agora é só um. A lei diz 2, mas agora é só um. Não, era um consignando que o outro concordava. Ou então era um agora e no dia seguinte, quando viesse o outro, ou enviava o papel, enviava por fax, por mail, se calhar tinha que ir, era 2 papéis a dizerem o mesmo, um assinado por um, outro assinado por outro. Agora, continuavam a ser 2 médicos a assinar. Portanto, o que se teve que foi adotar melhores procedimentos para agir na mesma lei, sem mudar a lei. Uma última pergunta que tem a ver com o Fernando integra o grupo de trabalho criado em junho deste ano que irá apresentar ao Governo uma proposta de revisão da Lei de Saúde Mental. E no que diz respeito ao internamento compulsivo, na sua opinião, há alterações que devem ser feitas na lei ou há alguma coisa que deve ser reforçada naquela lei?
Eu confesso que a minha primeira preocupação na altura, quando foi constituído o grupo de trabalho, e deixe-me dizer-lhe que eu não vou avançar muito diretamente, até porque perante discussões informais e que tem havido, às vezes já não sei o que é meu e o que é que não é meu, mas a minha preocupação inicial era que, de facto, se calhar havia muitos internamentos que não podiam ser feitos, e a minha preocupação era que, se calhar, deveria ser possível o ambulatório compulsivo como meio menos restritivo, de uma forma, se facilitasse a possibilidade dos ambulatórios compulsivos, se calhar diminuía-se as necessidades de internamento. E penso que era esta a minha grande preocupação. Agora, a minha preocupação também existia que os pressupostos neste momento têm necessariamente que ser mudados. Aliás, e não é em Portugal, efetivamente em todos os países, sobretudo em razão da chamada Convenção de Nova Iorque, do CRPD, Conventions of Rights of Persons with Disabilities, portanto a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada pela nossa Assembleia da República, está publicada em 2009, mas é conhecida como a Convenção de Nova Iorque 2007, que tem 2 artigos que efetivamente são polémicos, mas que de facto tem que ver com o novo reconhecimento dos direitos das pessoas. Digamos que passámos de uma era da psiquiatria custodial para uma psiquiatria terapêutica e agora basicamente o grande foco tem que ser os direitos das pessoas. E o doente mental, por ser doente mental, ele não perde direitos. Ele pode perder capacidade, ele pode não ter capacidade para exercer esses mesmos direitos, mas ele é uma pessoa de plenos direitos. E de facto, isto em termos filosóficos muda tudo. Porque de facto, se não podemos internar compulsivamente uma pessoa com diabetes ou com hipertensão, porque uma pessoa não pode ser discriminada por ser doente mental, ou por ter diabetes, ou por ter hipertensão, ou por ter isto, ou por ter aquilo. E, portanto, há que garantir acima de tudo os seus direitos, e há que haver ainda um reforço na sindicância desses mesmos direitos. Até porque a pessoa tem o direito a recusar o tratamento. Claro. E, portanto, de facto, não podendo ser, sendo reconhecida a igualdade de direitos, igual um cidadão que não tenha uma doença ou um cidadão com uma doença, eles não podem ser tratados de forma diferente. E, portanto, não podemos privar de uma liberdade uma pessoa só porque tem uma doença. Portanto, a razão do internamento por anomalia psíquica é algo que vai ter que ser mudado. Porque de facto a pessoa não pode ser internada por ter uma anomalia psíquica. Mesmo a questão de ser um perigo, então faça-se o mesmo em relação às pessoas sem doença mental. E portanto, o que aqui agora tem que estar em causa é as capacidades daquela pessoa para o exercício de direitos, como aliás a lei do maior acompanhado, que substitui o regime das interdições, efetivamente já ensaiou e já adequou a nossa legislação civil efetivamente à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, à Convenção de Nova Iorque. E portanto nós temos que adequar a nossa legislação à nova filosofia dos direitos, à garantia dos direitos, e portanto de facto alguma coisa tem que mudar em termos de garantias, tem que ser mais garantístico. Agora, como é que nós vamos compactuar isto? Como é que nós vamos pôr isto em relação ao internamento compulsivo? É evidente que tem que ser pensado, e é evidente que aqui os médicos têm um papel que eu creio naturalmente importante, os psiquiatras têm um papel importante, mas aqui obviamente temos que ter sobretudo juristas a debruçarem sobre isto, temos que ter os movimentos de cidadãos, as famílias dos doentes mentais, até porque existem conflitos de direitos. Ok, nós não podemos ter a pessoa para tratamento porque estamos a privar dos direitos. Não, mas estamos também a pôr em causa os direitos das pessoas que estão com elas. Portanto, é preciso ver isto muito bem. Que a pessoa não está capaz. Não, mas se calhar temos que ver se a pessoa está capaz para exercer a sua vontade. E, portanto, não é tanto avaliar o perigo ou então que é uma doença. Não, se calhar vamos ter que mudar o raciocínio em função
dos novos direitos, liberdades, garantias e da primazia que se está a dar, e bem, aos direitos das pessoas, e o doente mental não pode ser diferente dos restantes cidadãos. Portanto, de facto, o que tem que mudar aqui, o que mudou basicamente é a filosofia de base. Agora, como basicamente os juristas é que vão ter uma palavra, nomeadamente a dizer, na construção, obviamente, da lei, e eu penso que os psiquiatras estão naturalmente para ajudar, para explicar quais são as necessidades de tratamento e os tipos de tratamento e o que é adequado, o que é necessário, mas obviamente o que mudou foi a filosofia, foi a filosofia.